Mel e o Mundo do seu celular. Serão 6 terças-feiras, das 6 da manhã. E aqui o negócio é americano. Se você quer começar às 7, chega 15 para 7. 15 para 7, às 7h15. E 7h15 termina. Não importa o que aconteceu no mundo, 7h15 vai terminar. E aí tem o café depois, tá bom? O nosso pastor, o pastor David, vai ministrar aos homens da nossa igreja, falar sobre sua vida física, emocional, seu caráter, sua espiritualidade, suas finanças, sua vida na relação familiar. Ele vai repaginar, ele vai fazer uma plástica interna e externa nos homens. Vai ser bom. 6 terças-feiras, você é nosso convidado. Se você deseja participar, é para macho, porque tem que estar aqui 15 para 7. 15 para 6. Nossa, mais ainda. 15 para 6. Tá bom? Então você dá um jeito aí. E se você deseja participar, a igreja, na segunda-feira à noite, vai mandar um text message para você dizendo: não te esquece, cara, é amanhã cedo. Tá bom? Então você me procura e me dá um pedaço de papel com o seu nome completo, o seu e-mail, o seu telefone, e eu vou botar você lá. Vamos ver se vamos ter 2 mesas com 9 pessoas cada um. Tá bom? Amém? Joia? Então tá bom. O meu auxiliar de ler Bíblia não veio, vou ler eu. Abre sua Bíblia para Lucas, capítulo 24. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, deixa eu explicar para quem está nos visitando. Aqui no nosso ministério em português, na nossa igreja, estamos ministrando sobre as casas onde o Senhor Jesus Cristo entrou. Uma série de sermões. Ainda temos algumas casas para aprendermos. Hoje nós vamos conhecer a casa dos amigos, dos 2 amigos, não sei se eram irmãos, provavelmente amigos de Emaús, o retorno deles para Emaús. Nós vamos conhecer essa casa hoje. Nós já entramos na casa de Simão o fariseu, já entramos na casa de Simão Pedro, quase entramos na casa de Jairo, porque Jesus estava indo para a casa dele em Betânia, não foi, desviou para o cemitério. Nós já entramos na casa do Jairo para ver a história de Marta e Maria, que acho que foi a semana passada. Entramos na casa de Zaqueu. Foi muito legal, tudo isso. Tanto é que o último louvor aqui falava da casa de Jairo, não era? Era de Jairo? Lázaro, porque quem morreu foi o Lázaro. Eu sempre mato o Jairo no lugar do Lázaro, né? Muito legal, muito legal. Eu confundo mesmo, sabe? Não, pastor não se confunde, pastor tem visões, não é? Outro dia, por exemplo, era o Nicodemos que estava na árvore. E aí, quando a minha esposa ficou falando, Zaqueu, Zaqueu, assim, só com a boca, eu olhava para ela estava desesperada e eu não sabia o que ela estava querendo dizer para mim. Quando eu descobri que eu tinha botado o Nicodemos na árvore, aí eu falei assim: então o Senhor Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: desce dessa árvore, porque essa árvore é de Zaqueu, rapaz. Mas as minhas confusões. Não sei matemática, mato as pessoas erradas. Vocês têm certeza que querem voltar nessa igreja? Então, a semana passada foi não sei quando foi do Lázaro. E essa música era do Lázaro. Aí, o Márcio, nosso ministro do louvor, falou: pastor, eu vou botar essa música hoje por uma questão de direito. Você sempre atrasa o sermão, eu vou atrasar o louvor. E ele pôs o louvor da semana passada hoje. Estou brincando, fui eu que mexi com ele. Então, hoje nós vamos para o Evangelho de Lucas, perdão, capítulo 24. Mis amigos hispanos, ¿pueden entender un poquito? Perfecto. Mire, es muy sencillo hablar portugués. Solamente hablar español errado, sale portugués. ¿Ok? Bueno? Ok. Então, Lucas capítulo 24, versículo de número 13. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia. Lucas 24, 13 diz assim na tradução que eu tenho: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de recebê-lo. Ele lhes perguntou, de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe:
você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram pela manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e o encontraram e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na glória, na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava escrito lá a respeito dele, em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Oramos. Jesus querido, obrigado pelo privilégio, pela honra de estarmos aqui nessa hora, diante da sua palavra. Obrigado pela vida de cada pessoa que aqui chegou. Obrigado por amigos, irmãos, que estão aqui passeando, mas decidiram vir à igreja e nesse culto, obrigado, que eles sejam tão abençoados, que jamais se arrependam de terem passado por aqui, ao contrário, que possam dizer: valeu. Deus, pedimos que o Espírito Santo do Senhor nos comova e abra o nosso entendimento a fim de que entendamos o que o Senhor tem para dizer para nós. Nos abençoe hoje, te pedimos, pois oramos assim, no nome bendito e forte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Emaús, pouquinho de história para você. Ninguém sabe mais onde está Emaús. Sabe, quem gosta de história lembra dos cruzados. Os cruzados foram pessoas da Europa católica, lá pelo ano 1000, que resolveram resgatar a chamada Terra Santa da mão dos mouros, dos árabes, dos então já muçulmanos naquela região. E a igreja cristã comete uma das maiores aberrações da história, que levam milhares de soldados com a cruz para conquistar a terra prometida. E como que os cruzados vão conquistar a terra prometida? Do mesmo jeito que os muçulmanos tinham tentado conquistar o norte da Europa, o norte da África e a Europa, a fio de espada. Como que os muçulmanos faziam quando eles chegavam lá na Europa? Eles chegavam para esse moço aqui e diziam assim: você é cristão? Ele disse: sou cristão. Você quer ser muçulmano? Não. Ele, tiravam a cabeça dele. Aí chegava nesse outro aqui com a cabeça dele na mão: você é cristão? Ele disse: estou pensando em deixar de ser. Quer ser muçulmano? Quero sim. Aí virava muçulmano. É assim que eles evangelizaram. Como que os cruzados fizeram? Os católicos fizeram a mesma coisa. Eles foram para o norte da África e chegando no Oriente Médio, eles chegavam para os muçulmanos e falavam: você é muçulmano? Eu sou. Tirava a cabeça dele e perguntava para esse: você quer ser muçulmano? Ele falou: não, o que você é que eu quero ser? E assim eles fizeram.
Os cruzados fizeram aberrações incríveis. Por exemplo, levaram navios com crianças de 8, 9, 10 anos, com uma espada maior do que elas, para lutar, para conquistar a terra Santa. E essas crianças foram todas mortas, evidentemente. Foram coisas horríveis que aconteceram. E quando os cruzados estão chegando na Terra Santa, eles encontram, mais ou menos 12 quilômetros noroeste de Jerusalém, um lugar que os romanos, desde o tempo da dominação, lá na época de Jesus, tinham chamado aquele lugar de a Torre de Emaús. Então se supõe que Emaús era naquele lugar, mas não há nenhuma evidência arqueológica até hoje para dizer Emaús foi aqui. A gente supõe que é nesse lugar aí. Mas saber onde é geograficamente Emaús talvez não seja tão importante para nós. Importantes são as lições que essa história traz para a gente. Lembra que nós estamos aprendendo sobre o que acontece comigo, conosco, com a minha casa, com a minha família, quando o Senhor Jesus mora na minha casa, quando Ele entra na minha casa, o reboliço que Ele faz na minha casa, as transformações que Ele opera na minha casa, o que Ele faz, as restaurações, as curas, os milagres. E por que Ele faz estes milagres? Por que o Senhor Jesus quer entrar na nossa casa? Aqui na nossa igreja, na First Orlando, nós somos apaixonados por pessoa. E nesse ano, nós estamos apaixonados por servir pessoas. Então, o meu objetivo com este sermão e com os sermões das casas é ensinar você, a mim, a nós, que Jesus quer morar na minha casa a fim de realizar milagres, mudanças, curas, restaurações, transformações na minha vida, para me fazer apto a servir pessoas e o nome dele ser glorificado. Amém? Então aqui nós vemos Jesus, ele já ressuscitou, e tem 2 muchachos que estão caminhando para Emaús. Quem eram esses 2 meninos? Até agora anônimos, provavelmente eles faziam parte do grupo dos 70, que ali em Lucas 9, 10, Jesus os envia para evangelizar. Mas o nome deles nunca apareceu na Bíblia, como o nome dos outros também não apareceram na Bíblia para a gente. Então, esses provavelmente faziam parte do grupo dos 70, não eram um grupo dos 12, porque senão seus nomes já teria sido mencionado antes. E esses 2, depois que o Senhor Jesus Cristo morre, é sepultado, no 3º dia do sepultamento de Jesus, um olha para o outro olha para um e fala assim: vamos embora, vamos voltar para casa, porque não deu certo. A nossa esperança deu em nada. O nosso sonho virou pesadelo. O nosso projeto afundou. Tudo que nós esperávamos iria acontecer não deu certo. E voltam para casa. Um caminho de 12 quilômetros. Não é fácil para andar 12 quilômetros. 12 quilômetros dá o quê? Umas 8 milhas, 7 milhas e meia. Não é fácil de andar esse tanto. Ainda mais nos dias de hoje. Eu, para ir na lixeira do condomínio, eu pego o carro. E nada são mais de 300 metros. E é muito interessante. 12 quilômetros, 7 milhas. A caminhada de volta para casa. Há alguns significados aí. Há um símbolo nessa história para mim. Jerusalém era o lugar do sonho. Jerusalém era o lugar do engajamento no projeto. Jerusalém era o lugar onde as pessoas estavam reunidas em volta daquele que eles acreditavam ser o Messias. Jerusalém era o lugar da alegria. Jerusalém era o lugar do finalmente a nossa vida vai dar certo. Finalmente vamos alcançar os milagres. Jerusalém, então, é o centro, é o símbolo da alegria, da realização, do engajamento, do sentimento de pertencimento. Jerusalém era o lugar onde eu me sentia, uau, eu estou engajado no melhor projeto do mundo. Emaús é ao contrário. Emaús é o símbolo do abandono do projeto. Jerusalém fica para trás. Eu dou as costas para Jerusalém,
desisto de tudo que tinha por lá, porque estou frustrado, porque estou decepcionado. Essa decepção traz tristeza ao meu coração, e eu decido voltar para Emaús. Emaús, então, simboliza para mim o lugar da tristeza, o lugar da desconexão, o lugar da separação, o lugar da derrota, o lugar do sonho não realizado, o lugar da mesmice e pior. Emaús representa para mim o lugar da conformidade de viver debaixo da dominação do inimigo para sempre. Porque isso era Emaús para eles. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou pensando no pano de fundo histórico dessa passagem. Todo judeu daquele tempo, e a maioria dos judeus até hoje, eles estão esperando o Messias. O Messias virá. Quando eles pensam no Messias, isso está no futuro. O Messias virá. Mas, ao mesmo tempo em que os olhos deles são voltados ao futuro, o Messias virá. O coração deles está voltado ao passado. Messias para os judeus era um novo rei, Davi, surgirá. Um descendente de Davi. Quem foi Davi? O mais poderoso, o mais guerreiro, o mais sanguinário rei de Israel, que dominou todos os países ao redor de Israel. No tempo de Davi, Israel era a superpotência do mundo. No tempo do rei Davi, Israel dominava as nações ao redor. No tempo de Davi, Israel controlava o tráfico, controlava a mercadoria, recebia impostos das nações ao redor. No tempo de Davi, os israelitas tinham a melhor renda per capita da história. Eles viviam bem, eles eram fortes. E agora, os judeus, quando pensam no Messias, eles pensam num clone do rei Davi, que vem e vai lutar e vai expulsar os romanos daqui que estão dominando sobre nós já por 300 anos. Ele vai expulsar os romanos e, mais do que isso, ele vai conquistar as nações vizinhas e nós seremos fortes de novo. Nós seremos a superpotência do mundo outra vez, a melhor renda per capita. Tudo aqui vai ser bom, os bancos do mundo vão investir no nosso país e aqui tudo vai ficar maravilhoso. Essa era a visão dos judeus sobre o Messias. Você se lembra que João Batista batizou Jesus? Lembra disso? Estava lá? Como é que lembra? Lê a Bíblia. Você se lembra que João Batista está batizando no Jordão? E o Senhor Jesus aparece para ser batizado. E quando Jesus aparece, o João fala: eu não sou digno nem de soltar a tira da sua sandália. Como é que você me pede para eu te batizar? Eu é que preciso ser batizado. E Jesus fala para ele: não, João, cumpre aí o negócio, que é bom que eu dê o exemplo. E aí, eles descem as águas. E quando Jesus é batizado, a Bíblia informa que uma voz se ouve, a voz de Deus falando: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se enche de prazer e alegria. E uma pomba aparece, simbolizando o Espírito Santo. No batismo de Jesus, a Trindade surge. Ele, o Espírito Santo e a voz do Pai, testemunhando: é Ele. De maneira que todos ali, naquele momento, incluindo João Batista, creram: é o Messias. Há uma voz celestial dizendo: o Espírito Santo nos apareceu em forma de pomba, é Ele. E aí todos começam a seguir Jesus. Mas que Messias eles estavam seguindo? Não o Jesus de Nazaré que veio para salvar o mundo. Eles estavam seguindo esse Messias que todo judeu tem na mente. Sabe por quê? Mais tarde, o João Batista está preso.
E ele está confuso. Por que esse Messias está demorando tanto de dar uma surra nos italianos? Os romanos eram italianos. Por que não expulsou esses caras daqui ainda? Mamma mia. Lembrei do ABBA. Ele está confuso na cadeia. Não é possível, eu já estou preso. Daqui a pouco vão arrancar minha cabeça e ele não expulsa os romanos daqui. Será que eu me enganei? Será que eu estou enganado a respeito de Jesus? Será que esse daí não é o Messias? Será que eu estava iludido, aquela voz foi uma maluquice do meu coração? Será que eu tenho que ir ao psiquiatra dizer, eu ouvi uma voz? O que está acontecendo? Então o João Batista, igual nos presídios brasileiros, pegou o celular dele e ligou para alguém lá fora e disse, dá para você buscar Jesus e perguntar para ele, és tu o Messias que há de vir? Olha, nem é o que veio. Viu a dúvida do João? É você o Messias que deveria vir, que virá? Porque parece que você não chegou direito. Ou você, Jesus, não se tocou do que você tem que fazer. Por que João tem dúvida? Se ele o batizou, se ele viu a pomba, se ele ouviu a voz, se ele sabia. Por que a dúvida? Porque também João Batista esperava um general de guerra e não o salvador do mundo. Ele também esperava que Jesus fora um grande libertador bélico, político, que vai levantar uma espada e vai lutar. João Batista, se tivesse assistido Coração Valente de Mel Gibson, ia entender que esse era o papel de Mel Gibson e não de Jesus. Ele também tinha dúvidas. Por quê? Porque ele também esperava um libertador político. A mesma coisa aconteceu com os nossos amigos aqui. Eles esperavam que Jesus ia fazer esse milagre. A expressão que eles usaram foi, versículo 21, e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. O que é a palavra redenção? Libertação. De quem? Do domínio romano. Mais tarde o Senhor aparece para o grupo todo, que vai ser o nosso último sermão, a última casa que Jesus entra, no cenáculo. E quando todos eles veem Jesus, toma aquele susto. Ah, um fantasma. E Jesus fala, calma gente, sou eu, fantasma nada. Sou eu. Dá aí um negócio para comer aí. Alguém falou, é ele mesmo, come pra caramba. É, ele era chamado de comilão e beberrão também. Aí diz a Bíblia que o pessoal, quando vê que é Jesus, agora eles não acreditam de tanta alegria. Parece a gente, né? Uma hora a gente não acredita porque está com medo, e outra hora a gente não acredita porque é tão alegre o negócio, fala, estou sonhando, não deve ser verdade. Quando eles percebem que Jesus é Jesus, que Ele ressuscitou, a primeira pergunta que os discípulos fazem a Jesus é, será hoje o dia que restaurarás o reino a Israel? Vamos falar em linguagem chula. É hoje que o Senhor bota os romanos para correr e devolve a autoridade de Israel aos israelitas? Ainda a visão deles, um Messias político. Percebe isso? Não? Isso é muito importante, porque nos ajudará a entender por que os dois de Emaús foram para casa. Eles estavam decepcionados. Agora, a decepção traz algumas consequências. E agora eu vou começar a pregar, pegando minhas folhinhas. Primeira consequência da decepção. Primeira. Estou decepcionado porque o Messias não fez o que eu queria.
Eu esperava tanto que Jesus me curasse, Ele não me curou. Eu esperei tanto que Jesus curasse o meu filho e ele não foi curado. Eu esperei tanto que Jesus libertasse aquela pessoa das drogas e eu não vi a libertação até hoje. Eu esperei tanto por aquele emprego, Jesus sabe quanto que eu orei, jejuei, eu até dei o dízimo adiantado e ele não me deu o emprego. Também, você é batista? Quantas pessoas se reuniram para orar com você? 2? 8? O concorrente era da Assembleia de Deus, né? Tinha 2.000 pessoas orando, você perdeu. Porque assim, quanto mais gente orando, mais comove o Senhor. Ah, meu filho está quase morrendo, mas só tem 2 pessoas orando, se tivesse 500 ele curava. Você acha que Deus é assim? Mas nós pensamos que é assim. A gente vai falar, quanto mais gente orar, melhor. Não. A gente se decepciona quando nós cremos que Ele deveria ter feito o que eu queria que Ele fizesse para mim. E a vida cristã não é assim. Eu não sou crente para Deus fazer o que eu quero. Eu sou crente para fazer o que Ele quer. Segunda consequência da decepção. A decepção nos faz ter uma visão errada da pessoa de Jesus. Ou a visão errada da pessoa de Jesus nos conduz à decepção. Quando eu tenho uma visão errada da pessoa, fatalmente eu vou ter uma visão errada da obra dessa pessoa. E vou ficar decepcionado. Eu imaginava, eles imaginando, eu imaginava que Jesus era o libertador político de Israel. Então, eu cria que ele era libertador, logo, a obra dele é me libertar. Visão errada da pessoa, visão errada da obra daquela pessoa. Mas a pergunta é, quem serve quem? Nós somos crentes para servi-lo ou crentes para usá-lo? Eu amo a Jesus para Ele fazer o que eu quero, ou porque eu tanto amo a Jesus, eu faço o que Ele quer? Quem é Jesus para você? Ah, Jesus é aquela pessoa que veio para me dar vida em abundância, isso significa que eu vou ter saúde, vou ficar cada dia mais bonito, não deu certo aqui, né, comigo, mas, e vou ter muita grana, e vou ter apartamento de cobertura em todos os lados, e tudo vai dar certo, e o meu time vai ganhar sempre. São Francisco 49ers. Não, eu sou Patriots. Patriots, que é o futebol, ou é o Revolution? Nem sei mais. Não. Esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia não veio para satisfazer as minhas vontades. O Jesus da Bíblia não veio para fazer tudo o que eu acho que Ele tem que fazer, porque eu acho que Ele é para fazer. Ele é isso para fazer o que eu quero. O Jesus da Bíblia é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que veio para salvar o mundo e deseja que nós sejamos veículos de levar a mensagem dele para o mundo todo. E então todas as coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E então, quem é Jesus para você? Se você tiver uma visão errada de Jesus, você vai ter uma expectativa errada a respeito de Jesus. Por exemplo, você tem uma visão errada de Nassif. Nassif é um baita conhecedor de Bíblia. Pronto, ele vai me ensinar tudo. Visão errada, tarefa errada, expectativa errada. Terceiro, por que eu estou decepcionado, já que eu errei sobre quem é Ele, errei sobre as tarefas dEle, errei sobre as minhas expectativas a respeito dEle? Agora a decepção me faz perder a capacidade
de discernir a presença dele. Foi o que está acontecendo com esses meninos. Porque eu sou tão decepcionado com ele, eu perco a capacidade de perceber que ele está aqui. Que ele está perto de mim. Que ele está junto de mim. Que ele mora em mim. Que ele está ao redor de mim. Uma vez eu estava na igreja e o pastor perguntou assim: quantas pessoas estão sentindo a presença do Senhor aqui? Um monte de gente levantou a mão. E eu vi que ele não. Eu fiquei em dúvida se eu levantava ou não. Porque eu fiquei com vergonha de não levantar. Eu vi que ele não levantou a mão. E quando o pessoal levantou a mão, ele disse: graças a Deus, aleluia, deve ser muito bom sentir a presença de Deus. Olha, estou feliz com você. Agora tem uma outra pergunta: quem não está sentindo a presença de Deus, levanta a mão. E ele levantou. O pastor da igreja. E mais 2 ou 3 pessoas levantaram a mão. E eu não podia me mexer mais, porque eu já tinha levantado e era mentira. Tinha que sustentar a mentira. Cara de pau tem que ser cara de pau. E aí ele disse assim: olha, eu tenho quase inveja de vocês que estão sentindo a presença de Deus. Eu não estou sentindo nada. Mas eu estou aqui não pelo que eu sinto, eu estou aqui pelo que eu creio. Deus está nesse lugar, sinta eu qualquer coisa ou não. O justo viverá de acreditar na presença dele. Amém? Mas nós, porque estamos decepcionados, porque o abandonamos e abandonamos os projetos e decidimos voltar para o lugar da tristeza, da derrota, da mesmice, da conformidade, então eu também corro o risco de perder a capacidade de discernir. Ele está aqui. Um dia perguntaram para mim: pastor Nassif, qual é a sua definição de avivamento? Eu pensei e disse: avivamento para mim é a constante consciência da constante presença dele. Porque se eu constantemente manter a consciência da presença dele, eu vou ser diferente. Eu vou ser muito diferente. Eu não precisarei que ninguém me vigie. A constante consciência da constante presença. Mas nós perdemos a capacidade de discernir. Ele está aqui. Uma vez uns russos, no tempo da União Soviética, mandaram um foguete lá para cima, e o astronauta russo, que agora não lembro o nome dele, ele mandou uma mensagem aqui para baixo: estou aqui no céu e não vejo Deus em lugar nenhum. O astronauta americano foi lá em cima e mandou uma mensagem aqui para baixo: em tudo vejo a presença dele. Discernir a presença. Talvez você esteja muito triste porque ele não fez o milagre que você queria. E você então pensa: se ele não fez o milagre, é porque ele me abandonou. Ele não te abandonou. Lembra da velha história do sujeito que sonha que está andando numa praia, bem pertinho da água, areia molhada, e de repente ele olha para trás e vê as marcas dos seus pés, as pisadas dos seus próprios pés, marcado na areia. E de repente ele tem uma sensação assim muito boa, e quando ele olha para trás ele vê 2 pares de pés, de pegadas na areia. E ele diz: que isso? Quem está aqui? E uma voz mansa fala ao seu coração: sou eu, Jesus, eu caminho com você, eu estou ao seu lado. E ele suspirou profundamente, de vez em quando olhava para trás, e os 2 pares de pegadas, e que sensação boa. Ele está comigo. De repente o céu se tolda, as nuvens ficam pretas, bate um vento, e os relâmpagos começam, e ele se assusta, o mar se agita, e imediatamente ele olha para trás para ver se Jesus está lá, e ele só vê um par de pegadas. E quando ele vê só um par de pegadas, ele quase entra em pânico e diz: Jesus, bem agora na tempestade o Senhor está me abandonando. E a voz mansa disse: não, meu filho, eu estou com você,
O par de pegadas que você vê lá atrás são os meus, é que agora, na tempestade, eu estou carregando você no colo. Discernir a presença. Quando nós nos decepcionamos com Ele, nós achamos que Ele nos abandonou, mas Ele nunca nos abandona. Próxima. A decepção, a frustração, a tristeza, o abandono, faz com que eu também perca a capacidade de acreditar no testemunho dos outros a respeito do poder e da presença dEle. A Bíblia é bem clara que eles disseram ao Senhor Jesus, e olha, as mulheres que estavam sempre lá conosco, que procuravam sempre servir a Jesus, elas foram no túmulo, elas não o encontraram e tiveram uma visão de anjos, que disseram, Ele ressuscitou, e elas voltaram correndo lá para casa para dizer, nos assustaram, está vendo? Eles não creram em pessoas que eles conheciam, não eram desconhecidos, pessoas que viveram com eles pelo menos nos últimos 3 anos, pessoas que tiveram a bênção de ter uma visão, o anjo anunciando, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Quem vai a Jerusalém, se um dia você for, vá ao túmulo. E hoje tem uma porta de madeira lá, antigamente não tinha porta. Mas em cima da entrada do túmulo tem uma plaquinha que emociona o meu coração quando eu lembro dela. Eu estava ali e li, Ele não está aqui. Yes. Mas eles não podiam mais crer, sequer no testemunho das pessoas que estavam ao seu redor. Você já foi na igreja e o pastor está falando, você fala assim, bobagem, isso não acontece com ninguém. Pior não é nada, pior quando você chega em casa e fala, marido, foi uma benção, você não sabe como Deus falou comigo. E o marido incrédulo, decepcionado, afastado, longe, fala assim, que nada, você foi lá e dá dinheiro para o pastor. Isso não é verdade, se fosse ia ser bom para caramba. Bem, em algumas igrejas sai até na Forbes depois. Oh, raiva, não passou ainda. Quinta consequência do abandono, da decepção, é que quando eu estou decepcionado com o Senhor e abandono Jerusalém para voltar a Emaús, abandono o lugar da alegria, da bênção, do projeto, do engajamento, do sentimento de pertencimento, e vou para Emaús, o lugar da derrota, da tristeza e da admissão de que eu passarei o resto de minha vida debaixo do domínio do inimigo, quando eu faço essa viagem do abandono, o meu coração começa a endurecer para com a Bíblia Sagrada. Não tem mais o mesmo valor. Esse livro não fala mais comigo. E sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Eu acredito que foi o Espírito Santo que falou para mim. Você não precisa acreditar que foi o Espírito Santo que falou para mim. Mas o Espírito falou para mim que cada vez que eu estou desinteressado da Bíblia, é um sinal de que eu estou caminhando para Emaús. Jesus falava da Bíblia para eles e não entrava na cabeça. O coração endureceu. Olha que deu uma esquentada, mas não entrou aqui. Eles não percebiam. Vê? Tudo isso acontece quando você tem uma visão errada a respeito de quem é Jesus, e então você vai criar um monte de expectativas as quais você não deveria. Mas quais são as iniciativas de Jesus? Jesus ama a gente. Jesus gosta da gente. Mesmo que você já não gosta mais dele, ele ainda gosta de você. Mesmo que você está indo para Emaús, ele corre atrás de você. Porque Deus conhece seu coração, Ele sabe o quanto você está sofrendo, Ele sabe que Ele pode reverter essa situação, e então Ele faz 3 coisas. Primeira delas, Ele se aproxima. Ele dá um jeito de se aproximar. Ele pega carona no caminho, vem os 2, Jesus fala, carona, vamos aí, estamos a pé mesmo. E aí Jesus, com aquela cara de quê? Coxa branca? Palmeirense? Não sei. Fala assim, nossa, vocês estão com uma cara, hein? 49ers perdeu? O que aconteceu? Por que vocês estão chorando com essa cara feia? E a Bíblia diz que os 2 param entristecidos. Feição caída. Mas logo depois
de pararem entristecidos, eles ficam bravos com esse alienado que não lê jornal, não tem internet, nem tem iPhone, só tem iPin. Eles viram para mim e falaram: quem é você? O único cara no planeta que não sabe que hoje é dia do Super Bowl. Oh, não, essa é outra história. É o único cara no planeta que não sabe o que aconteceu em Jerusalém. E aí ele falou: o que aconteceu em Jerusalém? Não é possível, o cara não tem iPad. É Wi-Fi aqui, free, cara. Sei não, o que aconteceu? Aí eles começam a explicar. Jesus, em quem nós apostamos as fichas todas. Eles não eram crentes quando apostaram as fichas, depois se converteram. E cremos nele. E o cara era bom, hein? O cara fazia milagres. Era poderoso nas palavras. Por que Jesus se aproxima deles? Porque Jesus sempre corre atrás da gente. Se eu pudesse resumir a Bíblia numa frase, quem sou eu? Dr. Russell Shedd resumiu a Bíblia numa palavra. Ele resumiu a Bíblia na palavra espelho. Você olha lá e se vê. E é verdade. Todas as vezes que eu leio a Bíblia para conhecer o Senhor, eu me conheço. Mas eu vou tentar resumir a Bíblia numa frase. A Bíblia para mim é a história de um Deus que vive correndo atrás de um homem que vive fugindo dele. Mas ele toma iniciativas para se aproximar. Eu não sei quais o Senhor tem tomado na sua vida. Que coisas ele tem feito. Eu tenho um amigo chinês. Ele tinha 14 anos. E quando ele tinha 14 anos, na igreja dele, chinesa, em São Paulo, o Senhor chamou o cara para ser pastor. E ele era muito rico, ele morava um pouco no Brasil e um pouco em Pasadena, na Califórnia. O pai dele tem hotel, a mãe dele tem redes de lojas de perfumes. E eu tive o privilégio de ir na casa do meu amigo, anos depois, lá em Pasadena. Quase eu precisei pegar carro do portão da entrada para chegar lá na casa. Só o tamanho do jardim. O negócio era bom, grande pra caramba. E ele recebeu um chamado aos 14 anos e disse para Deus: não, estou fora. E ele começou a se afastar da igreja, para parar de ouvir a voz de Deus. E se afastou, e cresceu, virou um moço. E já nos 19 anos de idade, morando um pouco no Brasil, um pouco em Pasadena. Verão aqui, verão lá. Um dia andando de moto nas ruas de São Paulo, foi chocado por um carro dirigido por um bêbado. Ele soube isso só depois. Ele não viu nada. Quando ele abriu os olhos, ele estava no hospital. A família reunida em volta da cama. Todo mundo chorando. Ele disse: onde eu estou? A mãe dele disse: você está no hospital. Ele disse: por quê? Você estava com a sua moto, um sujeito de carro, chocou a sua moto. Você veio parar para o hospital. Você passou por algumas cirurgias. E eu tenho uma notícia muito difícil para dar para você. Ele disse: pode falar. A mãe dele chorando disse: meu filho, você nunca mais vai andar. Você não tem nenhuma sensibilidade da cintura para baixo, nem para as suas necessidades. E esse cara contando para mim assim, eu estava com a cabeça no travesseiro, eu lembro até hoje, as lágrimas começaram a correr aqui, e minha mãe pensando: ele está frustrado com isso. Não era. Eu estava com as lágrimas escorrendo, porque quando ela me falou aquilo, imediatamente, eu falei para Deus: agora é que você não me pega mais para ser pastor. Chinesinho, cearense, duro na queda. E ele disse para mim: sabe o que foi aquele bêbado naquele carro? Foi a iniciativa de Deus de se aproximar de mim. Portanto, se tem alguém desobediente aqui, prepare-se hoje à noite. Sempre tem alguém que sai bêbado do parque.
Você é pastor ou é bruxo? Eu falei, e aí? Ele falou, e aí você conhece o resto da história. Sabe por que eu conheço o resto da história? Eu estava no dia da colação de grau dele, no Seminário Teológico Fuller, em Pasadena, na Califórnia, recebendo o grau de mestre em teologia, e ele é pastor, capelão nos hospitais, com cadeira de rodas. E a última vez que eu o vi, ele me apresentou a sua esposa, que decidiu amá-lo só com o amor de Deus. E eles desejavam ter um filho. E naquela época estavam colhendo o esperma dele para injetar na sua esposa. E eles eram felizes. Eu perguntei aí, cara. Falou, durante toda a minha vida eu tenho andado de cadeira de rodas. Mas eu nunca fui tão feliz. Eu sei que Deus teve uma iniciativa de se aproximar de mim. Quando eu ouvi a história dele, além de me comover, eu sou medroso pra caramba. Eu disse, Deus não me deixa desobedecer. O senhor pode se aproximar de mim tranquilo. Na boa. Liga se quiser. Já te espero. Não me surpreenda. Eu não sei quais são as iniciativas. Uma moça, prostituta, recebeu um cliente no quarto dela. O sujeito pagou pelo serviço prestado, estava saindo do quarto, ela disse, ei, sou prostituta, mas sou honesta. Você está esquecendo um livro aí, uma agenda, tem um negócio aí. Ele olhou em cima do móvel e falou, eu ganhei isso na rua, fica para você. Ela, do jeito que estava, se levantou, pegou, era uma Bíblia. Alguém na rua estava distribuindo Bíblia e deu para ele. Ele largou no prostíbulo. Falou, Bíblia? Um prostíbulo? Para que serve? Ela falou, deixa eu ver. E Raabe, a prostituta, guardou os dois espias de Israel e começou a ler aquela história. Sabe o que aconteceu? Ela se converteu. Ela deixou a prostituição. Porque Deus tem iniciativas de se aproximar. E isso me leva para a segunda iniciativa do Senhor Jesus. Ele não só se aproxima, mas ele faz com que a palavra dele chegue. E essa foi a maneira que ele fez para aquela mulher. Uma vez eu estava evangelizando na rua, nas ruas de São Paulo, num lugar chamado Boca do Lixo. Hoje evoluiu e chama Cracolândia. Eu estava com aquele Novo Testamento, que na capa antigamente vinha escrito o Novo Testamento, o mais importante é o amor. Eu olhei esse relógio e me confundi. O mais importante é o amor. Eu estava distribuindo o Novo Testamento, tentando evangelizar as pessoas na rua. Aí eu fui distribuir para um sujeito, um outro botou a mão aqui no meu peito, assim, ó. O cara grandão. Onde vai, rapaz? Gostei do rapaz, mas doeu a mãozada do cara aqui. Eu falei, não, só distribuí uma Bíblia aí. Aí a pessoa para quem eu esticar a Bíblia disse, deixa. Aí quando ele falou, deixa o rapaz que botou a mão no meu peito, disse, você sabe quem é esse sujeito aí? Eu falei, cara, me perdoa, não sei. Quem é? Não é possível que você não sabe quem é esse homem. Eu falei, cara, não sei. Ele falou, você é o maior produtor da América Latina de filme pornográfico. Eu falei, cara, não ia saber mesmo, minha religião não permite. Desculpa aí. Aí o sujeito falou para mim, o tal do produtor famoso, o que é isso aí? Eu falei, o Novo Testamento, queria dar para o senhor. Ele falou, não posso ler isso aí porque eu sou maçom. Falei, não é maçom. Falei, lógico que sou, não é. Porque maçom lê tudo, até a Bíblia. Não tem proibição na maçonaria para ler a Bíblia. Não crê, mas lê. Eu acho. Aí ele falou assim, cara, eu não posso pegar esse livro.
Falei, por que não? Ele falou, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou indo para minha casa, vou tomar um banho. As meninas lá de casa vão fazer uma massagem, vou dar uma relaxada, vou pôr o meu roupão, pegar um copão de uísque, vou deitar na minha cama e ler o script do próximo filme pornográfico que eu estou escrevendo. Eu fiquei pensando, cara, que vida, hein? Ele disse assim, agora eu pego esse Novo Testamento e vou ler o Novo Testamento, eu sei que aí é a verdade, isso aqui é a mentira, se eu ler isso com isso, eu vou dar um tiro na minha cabeça, é melhor eu não ler. Falei, você está certo. Mas você não vai dar tiro na sua cabeça, você vai dar tiro na sua cabeça, você continua lendo, é seu script. Aí eu falei, o que é aqui? Estava na rua. Falei, aqui são parte dos estúdios. Quer entrar aí? Falei, só se for para distribuir Bíblia. Falei, eu autorizo. E era o pessoal ensaiando. Subi as escadas orando, Senhor, cegai-me, ensurdai-me, faz um milagre. Entrei, graças a Deus, era uma cena com gente com roupa, que deve ser a introdução do filme, porque depois, né, eu imagino. E aí quando eu cheguei lá, falei, oi, parou tudo. Virou o diretor, sem aquele cara, Zé Mané qualquer lá que pensou que era gente, e virou para mim e falou, ei, quem é você que você está aqui atrapalhando tudo? E eu estava com uma pilha de Novo Testamento, sim. E eu com aquela pilha de Novo Testamento, foi o doutor fulano que me mandou, que era o dono do negócio. Ah, então você fica à vontade, então dá licença, um para cada um, Deus abençoe, até logo, não quero ver mais nada. Sabe o que foi aquilo? A iniciativa de Deus de se aproximar e fazer a palavra chegar, mesmo naquele lugar. A terceira iniciativa do Senhor, a primeira se aproxima, a segunda traz a palavra. Deixa eu contar isso para você, eu li também numa literatura da Sociedade Bíblica Brasileira, um sujeito estava no avião, e se sentou um outro do lado, e o cara que já estava sentado virou assim e falou, bom dia. O outro disse, bom dia. Sabe que a conversa de avião, com quem você não conhece, é aquela conversa que é sempre a mesma. Oi, você é daqui ou de lá? Não, moro aqui, estou indo lá. E você? Não, eu moro lá, vim aqui. Ah, ok. Tempo bom, né? Não, está feio. Ah, é verdade, está feio. Então, e pronto, acabou. Só isso, né? Mas é melhor do que conversa em elevador, né? Você já entrou no elevador? Você entra no elevador, tem 18 pessoas achando que você é quem está atrasando a vida deles. Você entra e todo mundo te olha. Um andar leva 2 horas, né? Meu Deus, eu quero sair daqui. Ai, que horrível. Tem uns lugares no mundo que é muito interessante de ir. Mas esse sujeito sentou e tentou conversa com o do lado. E esse que já estava sentado, cristão, crente pra caramba, queria evangelizar. E aí, conversa daqui, conversa dali, se identificou como crente. O outro era um ateu daqueles bons. Daquele ateu que fala, só ateu, graças a Deus. Sabe como? E o sujeito falou, que negócio de igreja, de Deus, de Jesus, sai fora. E falou um monte para o crente. O crente arregalou o olho e disse assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o único que eu sei de cor. E aí o sujeito falou mais 10 minutos. O crente disse assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Falou mais um monte. Aí ele disse, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? E o sujeito falou mais um monte para ele. Ele falou outro versículo, mais um monte, voo de 2 horas. Na hora de descer, pelo menos o ateu era educado e disse, prazer em me conhecer, apesar de que você crê. Trocaram cartões. Meses depois, o crente recebe uma carta. Paz do Senhor, irmão. Não sei se você vai lembrar de mim, mas eu sou aquele cara ateu, ex-ateu, que estava no avião.
E toda vez que eu dei um argumento para você, você não contra-argumentou. Você me dizia um versículo da Bíblia. Se você tivesse contra-argumentado, eu matava você com os meus argumentos. Mas você só repetia versículo da Bíblia que não tinha sentido nenhum para mim. Aí quando eu desci, eu percebi que os versículos da Bíblia estavam dentro da minha cabeça. Aí eu decidi comprar uma Bíblia. Comprei a Bíblia ali, me converti, faço parte de uma igreja, fui batizado, quero te agradecer, porque você pegou a espada do Espírito e cravou na minha alma. E a terceira iniciativa, ele entra na casa. Ele faz de tudo para entrar na casa. Olha como Jesus é interessante. Eu queria conhecer Jesus, Emanuel. Ele é Emanuel, né? Ele está aqui conosco. Mais do que conosco, está dentrosco, né? Dentro de mim. Mas deve ser muito interessante ver Jesus na rua. E ele está com os dois. Chega em Emaús, os dois vão entrar em casa e Jesus fala: onde o senhor vai? Não tem casa? Vai dizer para vai aonde? Jesus é igual a irmã dirigindo sem GPS, sabe Deus para onde vai e se vai voltar. É sim, tem uma irmã, tinha um gato que ela não queria mais, levou longe de casa, o gato voltou. Levou mais longe de casa, o gato voltou. No outro dia ela falou, não, agora eu levo. Levou o gato às 30 milhas longe. De noite, lá pelas 11 da noite. E ela tinha esquecido o celular em casa. Ela entrou no posto de gasolina, pegou o telefone, ligou para casa. Meu bem, o gato voltou? Ele disse, está aqui faz tempo. Então pergunta para ele como é que faz. Aí Jesus, aquela cara de irmã sem GPS. Deus proverá. E os caras, não, Senhor. E aí a cultura hebraica entra de novo. A cultura do receber em casa, da hospedagem. É muito forte. Eles não poderiam deixar que o Senhor fosse. Eles não sabiam que era Jesus. Eles não conheciam aquela pessoa. Eles não o reconheceram. Mas eles insistiram, entra aqui, porque já está caindo a noite, o dia está terminando, de jeito nenhum, o senhor vai ficar na rua de noite. E o Senhor Jesus entra. E por alguma razão, na hora da comida, o comilão pegou o pão e rasgou o pão, do jeitão dele. Eu sei lá qual é o jeitão de Jesus. Pelo coquinho. No meio. Tirou o miolo. Sei lá o jeitão de Jesus. Mas cada um de nós tem um jeitão, não tem? A gente tem um jeitão. Mas talvez não tenha sido o jeitão. No Evangelho de Marcos, a Bíblia diz que Jesus aparece em outra forma a dois que estão voltando para casa. Eram estes dois. Então o Senhor apareceu na forma glorificada para eles. Talvez isso nos ajude a imaginar por que na hora eles não conheceram. Tristeza, decepção, frustração, derrota, e ainda o homem aparece com o corpo glorificado. Todavia, a Bíblia não diz, eu creio, você não precisa crer como eu, que quando o Senhor arregaça as túnicas, ou talvez a tenha tirado, e parte o pão, eles viram as marcas da crucificação. Embora o corpo fosse agora um corpo glorificado, um corpo que atravessa paredes, um corpo que aparece dentro de casa, um corpo que desaparece como fez diante deles logo em seguida, este corpo, que é o corpo que nós vamos ter, 1 de João capítulo 3 diz que nós já somos filhos de Deus, mas quando Ele se manifestar de novo, então seremos como Ele. O que era corruptível se revestirá de incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá de imortalidade, e teremos o corpo espiritual. Eu imagino que será um corpo magrinho e sarado, eu espero. No more regimes.
Mas ele conservou as marcas. Tanto é que para Tomé, Tomé, olha aqui minhas marcas, olha aqui meu lado, Tomé. Olha o buraco está aqui ainda. Mesmo no corpo glorificado, ele decidiu manter as marcas da crucificação, para que os discípulos não tivessem dúvida. E na hora do partir do pão, bem provavelmente, as marcas estavam lá. Ele entra em casa para quê? E aí nós vamos ver o que acontece. Quantos minutos eu tenho? Mentiroso o relógio. 5 resultados da presença de Jesus na minha casa. São 15, mas eu vou fazer só 5 porque tem 4 minutos. Primeiro, ele restaura a consciência da presença. É Ele! Ele esteve sempre conosco, é Ele! Quando Jesus é convidado por mim, mora na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, transforma tudo, entra lá, chefia a minha casa, seja o meu Deus, Ele começa a dar sinais da presença dEle lá em casa. Há muitos anos atrás, Lúcia e eu estávamos bem duros, sem grana nenhuma. E por 3 meses, nós não tivemos dinheiro para ir ao mercado. Não precisa crer, mas jamais abaixou a lata de arroz e de açúcar da nossa casa. Eu nunca vi de novo. Então ele me deu dinheiro. Marcas da presença. Um dia desse eu estava saindo do meu quarto para ir na cozinha e escutei Rafael orando. E eu me ajoelhei na porta do quarto. Jesus estava lá dentro. Ele estava falando com ele. Como ele orava. Marcas da presença. Ele nos dá sinais da presença dele. Como é bom saber que Jesus mora lá em casa. Segundo, ele restaura o poder da palavra dele no nosso coração. Eles falaram, você viu como queimou a palavra volta a ter sentido. É tão bom. Uma dessas manhãs eu estava numa depressão profunda. Pastor também deprime. Eu faço depressão 8 vezes por dia. É verdade. E toda vez que eu estou deprimido, tem algumas coisas boas da depressão. Primeiro, que a depressão me abraça, eu me sinto aconchegado por ela. E fico. Mas a depressão sempre ensina para mim, Nassif, você é o centro do universo? O mundo tem que parar por causa disso, levanta e sai para trabalhar. É mesmo, então vai. Eu não deixo ela ficar, mas ela sempre insiste em vir. E numa dessas manhãs, eu sentei no meu sofá para fazer a minha devocional. Eu tenho um irmão que ele tem calo no joelho. Mas eu estava sentado. E ninguém entendeu. Tardios de entendimento. Então, lendo a Bíblia, li o Salmo 114. Sabe quando eu não sei o que fazer, eu leio o Salmo. Ai, Senhor, eu estou tão mal. Deixa eu abrir os Salmos. 114, legal. 115, muito bom. Fechei a Bíblia e falei, Deus, eu estou mal hoje. Queria dizer para você que eu estou cansado. Queria dizer para você que eu não quero nem trabalhar, não quero ver o Joss. A Rosa, então, meu Deus, não, hoje não. Pior se o Dene me chama. Ai, Jesus, hoje não dá. Eu não quero. Quero ficar aqui chorando a manhã inteira. E aí aquela empurrada do Senhor. Continua lendo a Bíblia, Jacaré, vai aí. 116. Clamei ao Senhor no dia da minha angústia, Ele me ouviu e me socorreu. Meu coração começou a se encher de alegria. A presença dele estava lá. E quando eu já estava quase curado, quase sarado, com todos os problemas resolvidos, no Salmo 116, eu cheguei no versículo 15 que estava escrito, formosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Pronto, morri de novo. Fui trabalhar.
Quer dizer que quando você quiser matar também ainda gosta. Mas é bom, né? O Senhor dentro da nossa casa, a palavra é uma das ferramentas que Ele usa para mostrar a presença. Ele restaura o ânimo e a coragem e o sentido de propósito. Aqueles 12 quilômetros, 7 milhas. 7 milhas é muita coisa, gente. A pé é complicado. Futebol, soccer. Eu só jogo se passa ônibus de um gol no outro, porque eu não acredito que alguém pode correr tudo aquilo. E o cara, 7 milhas. Jerusalém, Emaús, de noite. Mas quando o Senhor se manifesta na vida deles, restaura o poder, a coragem e o sentido de propósito. Um olha para o outro e fala, cara, Emaús não é mais o nosso lugar. O nosso lugar é Jerusalém, lá está o nosso projeto. E eles voltam de noite. Quarto, quando Jesus mora na minha casa, Ele restaura em mim o desejo de ter comunhão com os meus irmãos. Eu evangelizei um sujeito que morava no fundo do meu quintal. Falei, cara, vamos na igreja comigo uma vez? Ele falou, não vou. Porque eu tenho medo que se vai uma vez, tem que ir sempre. E o máximo que eu aguento uma vez cada 2 anos. Falei, tá legal, você vai hoje, daqui 2 anos, se você tiver vontade, você me liga, eu te levo de novo. Mas ele não foi. 2 anos depois, eu tinha mudado dali 6 meses depois, 2 anos depois, eu encontrei com aquele sujeito. Falei, ô cara, 2 anos atrás você negou de ir na igreja, hein? Já dava para ir a segunda vez, quer ir a primeira? E ele trabalhava de comprar carro velho, reformar e vender. Ele falou, cara, você não sabe o que me aconteceu. Eu falei, comprou um carro novo. Ele falou, melhor ainda, tem uma agência de carro. Não. Eu falei, o que aconteceu? Cara, aceitei Jesus. Me converti. Eu falei, mesmo? Ele falou, mesmo. Aí eu lembrei, quantas vezes por ano você vai na igreja? Ele falou, cara, eu vou de domingo de manhã, domingo de noite, de quarta-feira, e tem uma célula na minha casa, e se não for tudo isso, eu morro, porque eu não aguento ficar sem os irmãos. Hoje de manhã o nosso pastor pregou que nós bebemos da mesma copa, do mesmo copo, do mesmo cálice, da graça, e isso nos une. Jesus em casa restaura isso na nossa vida. E por último, Ele restaura o fogo do testemunho. Eles voltaram e testemunharam. Não importa a hora, não importa a distância, vamos lá. E vamos também dizer, Ele ressuscitou. A pergunta de hoje à noite é, que cidade você está morando? Em Jerusalém? Ou em Emaús? Quem é Jesus para você? Alguém que só veio para resolver os seus problemas? E por isso você está frustrado e decidiu voltar para Emaús? Deixe-me dizer, Emaús é o lugar da mesmice. Emaús é a decisão de que os romanos vão continuar dominando sobre nós. Não aceite que ninguém, nada, domine sobre você, a não ser o Senhor Jesus. Sai já de Emaús, volta para Jerusalém, abana essa preguiça, espanta essa incredulidade, pede perdão a Deus, diga, Jesus, entra na minha casa, e entra lá em casa e restaura a minha vida. Ele está aqui para isso. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio, pela honra que o Senhor nos dá de estarmos aqui, reunidos em volta do Senhor e da sua palavra. E nessa hora eu quero clamar, Espírito Santo de Deus, faz sobre todos nós uma visitação. Se tem gente aqui no caminho da tristeza, no caminho da decepção, no caminho da frustração, no caminho da desistência, no caminho, Deus, da derrota, no caminho de aceitar que a vida não pode ser transformada, que os inimigos seguirão dominando a nossa vida e a nossa mente, liberta-os, apresente-se para eles, fica perto deles, permita que eles te vejam, permita que vejam as marcas da ressurreição, entra no coração e na casa e restaura o poder do Senhor na vida deles, restaura o ânimo, restaura a esperança, restaura a fé e traga-os na Jerusalém de Jesus, engajados na obra do Senhor. Dá a tua bênção para todos que aqui vieram essa noite, cada pessoa, cada família aqui representada, que a bênção do Senhor seja sobre cada um,
que a sua presença, as marcas e os sinais da sua presença possam ser percebidos, esquentando o nosso coração o tempo todo e nos animando, apesar do que acontecer conosco. Apesar de algumas vezes o Senhor não responder às orações como nós desejamos, não importa. Ajuda-nos a permanecer em Jerusalém, engajados na obra, com sentido e propósito na nossa vida. É a minha oração por todos nós, no nome bendito, no nome forte de Jesus Cristo. Amém e amém. Louve a Deus comigo, com o nosso grupo. E se você pôde preencher o cadastro, me entrega. Se não, preencha antes de ir embora, deixe-me saber de você. Queremos atualizar o cadastro da First Orlando. Você vai para dentro do cadastro da igreja, nós precisamos estar lá. A igreja tem muito para fazer por você. E uma coisa, cadê Anne? Anne, não. Então me dá um envelope, Anne. Só vem aqui. Não, vem aqui, não precisa envelope não, vem aqui. Você é o envelope. Isso aqui é a Anne. Cadê o Ulisses? O Ulisses fugiu. Está lá em cima. Aquele é o Ulisses, maridão dela. Isso aqui é a Anne, ela e o maridão são os coordenadores do Ministério de Casais da nossa igreja. E por questões óbvias, eles não poderão coordenar um evento especial, mas nós vamos ter. A nossa igreja é First Orlando, e nós brasileiros precisamos nos acostumar a usufruir das coisas de nossa igreja. E olha que igreja abençoada é essa daqui. Você tem um envelope, e dentro desse envelope tem várias dicas para você ter um super date com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu namorado, com a sua família. Você pega esse envelope aqui que tem as informações de como ter esse date. E qual é o presente que essa igreja vai dar para você? Você traz os seus filhos para nós, para a igreja. Nós vamos cuidar dos seus filhos para você ter um date, para você ter uma saída. Não precisa voltar com outro neném, mas vai ter uma saída boa. Então a Anne está aqui para dizer, no final desse culto, aqui fora, a Anne vai estar com esses envelopes, dando a você gratuitamente. Tem informações. Haverá uma taxa pequena, acho que $10, para ajudar o pessoal que vai cuidar das nossas crianças naquele dia. Várias dicas legais para você sair. Às vezes, especialmente para os homens. Os homens são muito tapados, não tem ideia de nada. Então, irmãzinha, com jeitinho, fala, meu amor, para você. Se liga, tá bom? Vai ser bênção. Não perde essa bênção, tá joia? E a Aninha, nossa coordenadora dos ministérios aqui, vai estar ali fora com muita alegria para entregar para você. Tá bom, Aninha? Amém. Obrigado, querida. Ela disse que não falo, mas ela falou amém. E se você veio preparado para isso, entregar o seu dízimo, a sua oferta missionária, o seu investimento financeiro na vida dessa igreja e no reino do Senhor, enquanto cantamos essa canção, por favor, saia do seu lugar, deposite a sua oferta aqui no altar e logo depois nós vamos orar de novo para irmos para a cantina e para casa. E o Super Bowl já acabou ou não? Já acabou? Ainda não? Então nós podemos sair lá fora, tem telão, tem cachorro quente, tem uma festona do Super Bowl lá. E qualquer que ganhar é festa, para mim pelo menos, né? Tá bom? Então se você veio preparado, entregue a sua oferta no altar e logo depois vamos orar. E não vá embora sem me dar um abraço. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor em Cristo. Sobre todos, pelo qual existo, direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion,
igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, tudo governa. Fica aí, hein? Antes de sairmos, eu quero orar, mas eu queria convidar o Sandro para vir aqui com a sua esposa. Não, o outro Sandro. O Sandro? Com a Iramaia. Esse é outro. Tem 2 Sandros, olha aí. Tá vendo? Vem aqui. Cadê a Georgia? Está com a gente hoje? Tá não? O Sandro e a Iramaia. A Iramaia foi evangelizada pela Georgia, já se batizou. E depois o maridão também entregou a vida para Jesus. Olha que beleza. E eles agora estão de retorno ao Brasil. Não é isso? Por um tempo ou por muito tempo? Só Deus sabe. Ok, eu vou falar com ele para vocês voltarem. Tá bom. Mas mora aqui. Quando eu mudei para cá, me disseram, Nassif, você mudou para o estado brasileiro que deu certo. Pode ser, né? Bem-vindos. Bem-vindos. Não tchau, bem-vindos. Vamos orar, põe suas mãos aqui. Vamos abençoar. O Ramon tem me ajudado aqui, a sua esposa Patrícia me ajuda com o ministério da oração, por isso eu os convidei para estar aqui. Senhor Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela vida do Sandro, da Iramaia. Obrigado porque eles vão para casa com Jesus no coração e nas suas casas. Não importa o lugar do mundo onde vivamos, se Jesus vive conosco, aí é o melhor lugar do mundo. O centro da sua vontade para a gente. Quero encomendá-los à tua graça. Que o Senhor os guarde, os proteja, os prospere, os enriqueça, os abençoe, os livre, os encha com a tua graça, com o teu poder e os use para servir pessoas, levando Jesus a estas pessoas. A bênção do Senhor sobre eles, a bênção do Senhor Jesus sobre cada um de nós. Mais uma vez eu te peço, uma semana rica de bênçãos, uma semana onde o maridão vai ser o melhor marido, a esposa a melhor esposa, os pais os melhores pais, os filhos os melhores filhos, os irmãos os melhores irmãos. Que os sinais da sua presença possam ser percebidos, vistos, sentidos, cridos por todos nós ao longo dessa semana. É a minha oração no nome forte de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Ei, Belinha, Deus te abençoe. Nos vemos aqui na cantina. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor.